pronta. Acho que sim. Tá bom. Diretamente do Johnny Studios, aqui em Cachoeirinha, hoje eu tenho a honra de conversar com ela. A beleza dela é condizente com o amor que ela tem por Jesus. Uma cantora, uma youtuber e formada em odontologia. Hoje eu converso com a serva de Deus e a queridíssima Gabi Castilhos. Gabi, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Que bom. E não sei o que falar. Não, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui, né? Fiquei bastante feliz. Como eu te comentei, né? Eu tinha pensado em ti e o Johnny que fez esse contato com a gente. Fiquei muito feliz, né? Isso. De a gente finalmente, pessoalmente, se conhecer também, né? Sim. Teu esposo também parece ser um cara muito querido, com uma barba muito bonita. Sim, eu gosto da barba dele. É invejável, porque eu não tenho. Então eu fico assim, fico observando quem tem, né? E eu Sim. falo, graças a Deus, um homem que tem barba realmente bonita. Que bom, que legal. Como é que tu tá, Gabi? Tudo certo? Tudo certo, só um pouquinho ansiosa pra formatura, né? Que legal. Que vai acontecer agora em janeiro. E tu está oficialmente formada, mas ainda não fez a cerimônia, a colação de grau. Isso, no caso, no dia da cerimônia, a gente faz ali a colação, só que só uns dias depois que a gente ganha o CRO, que é o registro, né? Pra eu conseguir começar a trabalhar, né? O que significa CRO? CRO, o registro... No Conselho Regional no Conselho de Odontologia. Isso. Olha, que legal. Chutei e acertei. Acertou. Que legal. E da onde surgiu teu amor, tua paixão pela odontologia? Tu escolheu de cara? Não, é que assim, desde criança, eu acho que por tanto eu ir no dentista... É até meio vergonhoso, mas é a real, né? Eu ia bastante no dentista, tinha bastante cárie. Nossa, sério? Tinha bastante cárie, fazia exodontia, que é a extração do dente, né? E tava sempre no dentista e fazendo aplicação tópica de flúor por causa das cáries, enfim. Nossa, e sério? eu acho que por causa disso... Eu acredito que eu comecei a me apaixonar, assim, desde criança. Daí eu falava, ai mãe, eu vou ser dentista. E na época as condições da família não eram muito boas. E aí a minha mãe falava, ai Gabriela, para de sonhar que tu... Tipo assim, a gente não tem condições de pagar, né? E daí, graças a Deus, já faz 5 anos que eu estudo, né? Aí mudou as condições da família e graças a Deus, Deus realizou esse meu sonho. Uau! E tu sempre, então, sempre admirou, gostou, Sim. sempre quis odonto. Que Sim. legal. Como é que Deus trabalhou isso no teu coração junto com o teu ministério? Tu enxerga a odontologia como algo que pode também fluir para o benefício do reino de Deus? Sim, acredito sim. Que legal. Tipo, já tive várias experiências assim com pacientes, de falar assim de Deus e enfim, surgiu algum assunto, né? E foi tipo muito legal assim. E também, sei lá, às vezes eu penso em missões e talvez poderia ajudar em missões, né? Fazer algum projeto. Todo mundo que é envolvido com saúde, né? Nas missões, então, nossa, Deus pode usar muito essa pessoa, né? Sim. Tu tem paixão por missões? Comecei a ter. Ah, que legal. Começou a surgir, assim, o meu esposo sempre teve, e aí a gente começou do nada, assim, começamos a ter essa paixão. Eu, no caso, né, porque ele sempre já teve, né. Sim. E por onde, mais ou menos? Porque quando Deus desperta missões, eu acredito que ele determina mais ou menos um local, né? Um lugar. Então, Sim. até pela questão, assim, da tua vida, né? Eu tenho um país na minha lista de sonhos pra colaborar com o reino, que é a Suíça. Eu amo muito a Suíça, amo. Incrível porque eu não gosto de frio. Então, assim, a Suíça é muito frio. Assim, eu tava pesquisando, as pessoas 7h30 da noite estão em casa, por causa da neve. Sabe? Tem lugares tu que não neva. gosta de frio. E eu não gosto de frio. E eu olhei e falei, cara, Deus é improvável de fato, né? Então tu olha e fala, tem cara de Deus isso aqui, sabe? O fato de eu gostar tanto da Suíça. Sim. E eu vejo que a minha vida vai sendo traçada para que eu consiga ter desempenho bom, um bom desempenho lá, né? Sim, com Tu tem algum certeza. país, algum continente, algum lugar que tu ou teu esposo gosta? Sinceramente, eu acho muito legal, assim, a África. África, em si. sim. Eu acho, assim, tem um casal missionário lá na minha igreja que eles palestraram, assim, mostraram como é que era. E eu achei incrível, assim, o jeito que foi. É óbvio que eles passaram muita dificuldade. Eu fiquei pensando, imagina se fosse eu no lugar deles, eu não sei se eu iria aguentar. Porque, enfim, a gente tem todo o conforto do mundo e lá é...
tipo, bem precário, né? Sim. E aí eu pensei, olha, só se for muito de Deus, se Deus quiser muito, porque da minha vontade, tem aquela vontade, mas aí eu penso, tem o lado ruim, né? Tem o medo também, Sim, né? aquele medo, tudo. De abandonar o que tu constrói aqui, né? Sim. Que, querendo ou não, é difícil, né? A gente não fala muito sobre, né? Sim. A gente acha lindo missões, mas a gente não fala muito sobre o medo de abandonar, né? Sim. Tua relação com a música, Gabi, como é que surgiu? Desde criança. Me conta um pouco da tua história. Tu comentou da tua família ali, né? Onde tu nasceu? Eu nasci em Porto Alegre. E aí, depois de um tempo, a gente foi morar em Charqueadas, que meu pai se aposentou, enfim, por causa da coluna. E aí, eles já tinham casa lá, aí resolveram ir pra Charqueadas. E aí, cresci minha adolescência, a juventude lá. Que legal, indo muito ao dentista. Indo muito ao dentista. E depois, como surgiu o teu contato com a música? E aí, como eu sempre fui criada na igreja desde criancinha, né? Que igreja que é, Gabi? Pode falar? Sim, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Sempre fui criada, né, na Assembleia de Deus, mas quando meus pais eram um pouco mais jovens e eram menor, eles iam na Universal. E daí comecei a ir na Universal, e aí eles conheciam a palavra. Meu pai era batizado, mas desviado. E a minha mãe ainda não tinha tomado aquela decisão e tudo mais. Aí ela tomou a decisão e resolveu ir para a Assembleia. E aí eu fui criada na Assembleia, daí eu tava sempre na escolinha dominical, ia. Que legal. Sempre, às vezes, tipo, meu pai só me levava, eu ia sozinha. E sempre gostei muito de cantar nos coralzinhos, às vezes cantava sozinha, quase morria de assim, nervosa, eu me tremia as perninhas, as mãozinhas, mas eu ia porque eu gostava muito, né? Mas eu ia, eles botavam uma cadeirinha assim, eu subia em cima, porque o púlpito era alto, né? E daí, tipo, me tampava toda, eu subia em cima da cadeira e aí cantava lá, toda se tremendo. Ali foi o começo, então. Foi o começo. Tu vê que interessante, na igreja a gente tem esse contato com o público muito cedo, né? Com pessoas, né? Sim, desde então criança. Já o medo de cantar em público é uma coisa que quem cresce na igreja não tem. Mas eu acho que eu tive mais porque eu tive um trauma na infância. Eu descobri isso foi na faculdade. Olha só. Eu tinha... Eu já digo que eu não tenho. Eu tinha um trauma de falar em público. Tipo assim, eu começava a chorar e não conseguia, não saía, dava vontade de sair correndo. E aí eu tinha uma cadeira minha que eu tinha que me apresentar muito. Só que até então a gente lia tudo. Pra mim, ler até vai, assim, fico nervosa, ficava. Mas eu ia igual, né? Tinha que apresentar. Só que daí um dia a professora falou, próxima apresentação vocês não vão ler. Vocês vão ter que falar. Meu Deus. Eu pensei, meu Deus, tô ferrada. ferrado. Daí fui no dia, né? Só que igual, mesmo estudando, parece que o nervosismo é tanto que eu não lembrava nem meu nome. E aí, um pouco antes da professora chamar o nosso grupo, ela pegou... Não, ela pegou não. Eu comecei a ficar tão nervosa que eu comecei a chorar e saí correndo da sala. Nossa, Isso sério? há uns 2 anos atrás. Isso, tipo, não faz tanto tempo, né? Nossa, recente. Comecei a chorar e as minhas amigas vieram atrás de mim e eu falei, eu não vou conseguir falar. Não consigo. E não dá. Tipo, eu sabia o conteúdo, mas eu ia começar a chorar. Daí eu falei, não vou conseguir. E elas, não, vamos lá, vai dar tudo certo. Tu fala meia palavra e a gente te ajuda lá, não te preocupa. Tu só fala, olá. Tipo isso. Daí eu peguei e eu, tá, vamos lá, né? Daí fui, eu acho que eu falei, sei lá, uma frase. Daí parei, assim, louca pra chorar ali, né? Daí eu terminei a apresentação e falei com a professora. Eu falei, prof, queria pedir desculpa, não consegui, enfim, me apresentar direito, porque eu tenho muito medo de público. E daí ela começou a conversar comigo, ela começou a falar, eu vou te dar um tema de casa. Tu vai chegar em casa e vai começar a pensar sobre a tua infância, se tu teve algum trauma, algum momento constrangedor que tu teve, que tu passou muita vergonha na frente de alguém, e tu vai pensar nisso e na próxima aula tu vai me chamar e a gente vai conversar. Quando ela falou aquilo, eu lembrei de um episódio quando eu era criança e eu não lembrava daquilo. Nossa. Como se eu tivesse voltado no tempo. Sim. E eu lembrei na hora, assim. E foi que eu tinha roubado um pirulito de um colega
aqueles pinta-língua, sabe? Sim, Azul. sim, ficava azul, a vida toda azul. Tipo, Tinha ele roxo também. Sim, era azul. E aí ele deixou em cima de uma pia. E aí eu pensei, bah, que vontade de comer aquele pirulito. Daí eu pensei, Quantos anos tinha? eu acho que eu tinha uns 5 ou 6. Nossa. Por aí. Só que minha mãe sempre me ensinou desde criança, não pega nada de ninguém. Não pega nada que é teu. Por mais que tu tenha achado, tu não pega. Só que daí, criança, né? Sim. Não... Aconteceu. Tá, eu Olhou- sabia que era errado, mas a minha vontade acho que Tu foi queria muito maior. aquele Eu pirulito queria ali. muito. E daí eu peguei aquele pirulito e coloquei dentro da mochila. Daí eu pensei, vou comer depois. Sei lá o que eu pensei, né? Daí o meu colega sentiu falta, começou a chorar. E falou, roubaram meu pirulito, pirulito. Nossa. E aí a professora falou, ninguém vai sair daqui até achar o pirulito. E se ninguém, tipo, falar que pegou o pirulito Se ninguém se acusar. se acusar, eu vou pegar, vou revistar as mochilas. E aí, depois disso, quando ela falou isso, eu não lembro de nada, como se a minha mente apagasse. Eu não lembro se riram de mim, o que aconteceu, se eu dei o pirulito ou não. Tipo assim, apagou da minha mente e eu não sei o que aconteceu, entendeu? Nossa. Tipo, acho que foi um trauma tão grande Que o cérebro bloqueou que aquela bloqueou. situação. Às vezes eu tento pensar, queria lembrar, mas não vai. Tipo assim, depois disso eu não lembro de nada. Nossa. E Mas daí, que coisa daí eu incrível, contei né? na hora pra minha professora, acredito eu que foi isso. Que é o que me veio na hora, assim. Mas incrível, né? Incrível. Quando a gente volta, a gente vê, né? Sim. O porquê de algumas coisas, né? Sim, tipo, ela falou como se fosse um gatilho e na hora eu lembrei. E eu, meu Deus, deve ser por isso, né? Eu pensei, né? Porque eu não lembro de nenhum outro momento que eu passei a vergonha e tal. Sim. Eu imagino que seja isso. Uau! E como é que isso tá linkado com a tua situação de falar em público ali? Porque tu tava com medo de contar, é isso? Tu ficou com medo de... Eu acho que eu tava com medo de ser descoberta. Isso, e isso acabou gerando um nervoso. Uau! Mas que... Eu olha acredito só, que né? foi Quando a isso. gente volta, né? Que coisa Muito maluca. incrível. Muito. E daí que eu meio que descobri porque eu tive isso. Caramba, nossa. Só que daí, tipo, perdi muitas oportunidades por conta da vergonha. Que oportunidade você perdeu? Eu digo às vezes até de contar um testemunho. Tipo, eu era jovem, recente tinha me batizado. E o filho do pastor pegou e pediu, tu pode contar um testemunho. E ele sabia que eu tinha algo pra contar. A gente sempre tem algo, né? É verdade. Isso é interessante tu falar, né? Porque às vezes os cristãos, em geral, eles não têm essa noção, mas o cristão, ele sempre tem que ter algo pra contar, né? Sempre tem. Que legal. E tipo, daí eu falei, não, tenho muita vergonha. E eu disse não, só que pra cantar, eu sempre tive muita vergonha. E mesmo com vergonha eu ia, sabe? Só que daí eu me senti mal, Deus, tô perdendo de falar de ti. Não por vergonha de falar de Deus, né? Porque eu nunca tive vergonha. Eu falo pra Deus e o mundo de Deus, de tudo que ele fez na minha vida. Eu sempre tentei falar pra todo mundo que eu pude, né? Legal. E aí, tipo, perdi essa oportunidade e outras, assim. Sim. Mas cantar não. Cantar tu nunca teve essa coisa de tenho, mas não vou. Tipo, eu sempre tinha, mas aceitei. ia. Sempre, tipo, eu ia tremendo, até assim, quando, por exemplo, tipo, até uma certa idade, na minha igreja, onde eu congregava, tu tinha que se batizar pra te poder continuar cantando, assim, Sim, e continuar tal. servindo ali, tinha que batizar. Isso. E daí eu demorei um pouco pra me batizar, até me arrependo. Me batizei com 17 anos. Uau. E aí, na época, eu não me batizei porque... Por causa dos costumes. Tinha que usar calça. Tipo, não podia usar calça. Falei errado. Não podia usar calça. E aí, aquilo que me prendia, algo tão supérfluo, né? Sim, sim. E aí, costumes, né? Costumes. Na realidade. E aí, eu acabei, tipo, deixando pra depois, né? Mas graças a Deus. Hoje, depois com 17, tu te batizou. Daí eu me batizei. E a igreja ali já tava tranquilo, usar calça, alguma coisa assim? Sim, já tava mais tranquilo, assim. Como é que tu enxerga isso dos usos e costumes? Porque assim, vou dar a minha visão, depois tu pode falar a tua, né? Eu acho que cada igreja, ela tem seu jeito de pensar isso. Sim. E eu acho que o membro, ele não é ir pra igreja que ele quer, não é isso, né? Não é ouvir o que ele quer, ir pro lugar que ele quer.
Mas se ele está numa igreja que tem esses costumes, eu acho que o justo é que ele obedeça, que ele respeite, né? É o que eu acho também. Do contrário, a pessoa, se ela não gosta, se ela tá fazendo Sim. mal, se ela tá murmurando, se ela tá pecando, tá prejudicando mais ela do que ajudando, exatamente. eu acho que ela deveria, sim, procurar um lugar que isso não seja o foco, né, da preocupação, né? Como é que tu enxerga esse uso e costumes? Tu acha, concorda, discorda, não é uma coisa tão relevante? Eu acho que tudo tem um limite, né? Uhum. Eu acho que a pessoa tem que ter senso e tem que ter decência, né? Uhum. Então, na época eu não me batizei, me arrependo, né? Sim. Mas eu era, acho que, assim, muito infantil. Enfim, eu pensei, não vou poder usar calça. Tipo, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu me batizaria, entendeu? Tipo, não era uma saia que ia me prender. Sim, entendi. E tu sempre teve esse costume da decência ao se vestir? Sim, sempre. O que tu acha que veio? Da onde que tu acha que veio isso? Eu acho que da criação. Da criação? Acredito que sim. Tua mãe te falava algumas coisas com isso? Teu pai? Sim. Sério? Sempre me incentivava, assim, né? Tipo, a minha mãe, ela sempre falou, Gabriela, tu vai ter todas as tuas fases. Vai ter a fase de colocar o teu salto alto, tu vai ter a fase de tu se maquiar, vai ter a fase, enfim, de tu namorar. E tu não vai pular nenhuma dessas fases. Uhum. Então, ela sempre me ensinava isso, sabe? Tipo, eu fui colocar salto com 15 anos, eu acho, por aí. Tipo, hoje em dia, salto, as crianças já dão de salto, sim, né? Com 8 anos já Tipo, eu fui tirar minha sobrancelha, acho que com 15 também. Nossa, tipo sério? Assim, tem sim, foto de antes disso? Acho que tem. Vamos colocar na edição, né? Tipo, foram coisas assim, sabe? Tanto é que eu fui furar minha orelha com 17 anos. Nossa! Porque... E tu sabe que hoje o bebê nasce com a orelha por aí? Sim, tipo, quando eu nasci, a minha mãe queria que colocasse um brinquinho e meu pai não deixou. Ele falou, a criança nem sabe o que é e tu já tá colocando um brinquinho, tipo... Foi o pensamento dele, sabe? Sim. Eu não julgo isso. Não, foi a forma que ele... que ele viu. E daí, só que daí eu tentava, tipo, mãe, vou furar a orelha. E daí ela ficava meio assim, sabe? Ela... Por causa dos costumes da igreja, aquela coisa. Ela não queria que me influenciasse, até porque ela queria que eu fosse pra igreja. Naquela época não podia usar brinco. E daí chegou meus 17 anos, do nada, eu vou furar a orelha e vou furar. Decidiu e vou furar, mãe. Me dá o dinheiro aí que eu vou na farmácia furar. Daí peguei e furei. Caramba, doeu muito? Não, foi bem tranquilo. É mesmo, porque dizem que depois que tu já tá mais velho, mais velha, né? Dói bem mais, né? É que eu sempre fui tranquila pra essas coisas. Injeção, tudo, eu sempre... sério? Sim. Eu tenho medo, pavor de injeção. Hoje mesmo eu tive que tomar uma. Ai, meu Deus! Ai, sério? E penso que doeu. Ai, para! Sério. Por quê? Porque eu tô com a vitamina B12 muito baixa. E daí eu tô tendo que fazer um tratamento, né? B12 é a do sol? Não, B2 é do sol? A D é a do sol. Que burro. Agora acabei de... Capaz. Confundi todas as Capaz, vitaminas. não tem problema. A D também tá muito baixa, mas eu tô tomando comprimido. E a B12 tem a ver com anemia, essas coisas. Nossa, mas normalmente é estranho isso numa pessoa jovem, né? Porque come de tudo, né? Tu come de tudo? Não. Tu não come de tudo? Não, até como de tudo, mas Tanto que eu tô com a vitamina B. É que eu me alimento mal. E eu não como muita fruta, muita verdura, entendeu? Minha alimentação não é muito boa. Eu tô tentando mudar isso, até porque eu não quero estar toda hora tomando injeção, né? Sim, eu te entendo muito, né? Mas mal em que sentido? Muito fast food? Não, até que não, porque o meu esposo, ele é bem fit, sabe? Ah, é? Ele eu vi que ele é um homem forte. Agora a gente até parou um pouco a academia, mas a gente vai voltar. Eu vi acompanhar nos teus stories que tu sempre tava lá dando uma pedalada. Sim, ele que me influenciou, né? Assim, melhorar a alimentação também e tudo mais. Porque imagina, eu tô tomando injeções. Injeções, né? Nossa, hoje teve que tomar uma então. Sim. Caramba. Nossa, terrível. Eu tenho pavor de injeção. Pra mim é super tranquilo.
Se eu tiver que tomar 10, eu tomo. Não acredito. Tipo, sério. Sério? Desde criança, Eu não acredito. sério, Não é as justo enfermeiras, enfim, falavam, nossa, tu é corajosa. Eu ia sozinha tomar injeção, eu não deixava, eu falava, tipo, mãe, sai. Tipo, sai daqui, que eu vou ir sozinha. Sério, eu sempre fui assim, não sei, desde Caramba. criança. Nossa, mas é uma força, assim, que é incrível, né? Como as pessoas são diferentes, né? Eu queria ter 20%, assim, dessa tranquilidade com a injeção. Eu não posso nem pensar, nem em filme, Gabi. Eu não consigo nem em filme ver. Se eu vejo um filme, eu viro assim pro lado, assim. Eu já gosto. Tu gosta? Eu gosto de dar injeção. E na odonto tem muito injeção ou não tem tanto? Não é injeção, seria anestesia, né? Anestesia, isso. Então... E dói também, né? Uma vez uma pessoa disse, não, mas tu vai tomar uma anestesia. Eu disse, mas o que vão me dar para eu não sentir anestesia? É que tem um anestésico tópico, que é tipo uma pomadinha que a gente coloca antes, então já dá uma anestesiada. Entendi. Então já alivia aquela punção da agulha, aquela dorzinha. Sim. Já dá uma aliviada. Eu tô me sentindo muito forte, porque eu estou, acho que alguns minutos falando de agulhas contigo. Sério, porque eu tenho muito pavor de agulha, meu Deus, agulha Sério? pra mim, sério, eu fico muito Meu mal. esposo também tem. Não, tenho assim, evito, peço a Deus que não precise um dia, né? Sim. E isso linka com um assunto que é tatuagem também. Tu tem tatuagem? Não Tu não tem? Teu esposo tem? Não tem, quer dizer, tem. Ele tem? Lembrei, tem. Lembrou, ele tem? Pois Ele o tem. que é a tua opinião sobre isso? Sobre tatuagem? Tranquilo eu também? acho A gente tava falando de tranquilo. costumes, né? Eu acho que se não te condena, eu acho que dá pra te fazer. Sim, que legal, interessante. Eu Apesar acho. de tu não ter... Apesar de eu não ter, já tive vontade. É? Sim. É? Já tive. E não fez? Acabei não fazendo. Olha só, passou o impulso. É que, como é que eu vou te explicar? Tipo, meus pais já não iam gostar muito. Talvez meus sogros também não iriam gostar muito. E eu acho que eu não ia me sentir bem com aquilo, sabe? Entendi. Daí eu acho que quando tu não tenha, tipo assim, o aval da família, eu acho que, no meu ver, eu acho que tu não deve fazer. Sim, eu concordo também, né? Mesmo tu morando na tua casa, né? Mesmo Sim. tendo tua vida, eu acho que essa honra aos pais, né? Essa Sim. honra, não só aos teus pais, eu achei legal que tu falou, Sim. os meus Sogros. sogros também, então, aos pais do teu esposo também, Isso. né? Que muita gente, às vezes, pai da minha mulher, pai do meu... Tô nem aí. Tô nem aí, né? Eu casei contigo, não casei com ela, Sim. sabe? Mas, poxa, é quem gerou, né? Quem gerou Sim. a pessoa que te ama ou que tu ama, né? Isso é Sim. super interessante. E sobre a música que tu tava contando, que tava no palanquinho. Eu fiquei curioso pra saber o final da história disso aí, tua relação com cantar. Eu sempre amei cantar desde criança. Sempre ia com vergonha. E aí eu pedia muito pra Deus tirar essa vergonha de mim. Porque eu sempre ia tremendo, assim. E eu sempre ia chorando. Nossa, sério? Eu chegava no... Pô, que grande essa Tipo isso. E quando... Logo que eu me batizei, assim, né? Eram os primeiros dias, assim, que eu comecei a cantar sozinha, assim, individual, né? Eu ia tremendo e ia chorando. Nossa. Cantava chorando, tremendo. E ao mesmo tempo não era só do nervosismo o choro, era tipo de emoção mesmo, sabe? Porque às vezes quando eu tô cantando mesmo, eu não me contenho e choro. Tipo, Uau, sério? Sim, muito. E às vezes eu tenho que me segurar, senão... Isso por causa da mensagem mesmo, Isso, que tu tá cantando. tipo assim, eu tô sentindo aquilo que eu tô cantando. Que legal. Isso eu acho que é mais importante do que cantar, é o que tu sente quando Sim. tu canta, né? Que legal que tu canta então desde os... Acredito que desde os 5 anos. 5 anos? E tu sempre atuou no ministério, numa igreja? Sempre cantou em alguma igreja, assim? Sim. Ou teve um período que tu ficou assim, não cantei um ano no ministério e tal? Deixa eu pensar. É que tem igrejas que tem conjuntos também, né? Tem igrejas que tem, assim, bandas, vamos dizer. Sim. Né? Na Assembleia tem muito isso. Às vezes tem um conjunto, tem uma banda. Hoje em dia que a gente fala mais do ministério como um todo. Sim, é que antigamente era só, tipo, hinos individuais, né? Então eu sempre cantei sozinha. E em corais também, sempre gostei de cantar no coral dos jovens. Às vezes até no círculo de oração. Eu sempre gostei muito de ir no círculo de oração, que minha mãe sempre me convidava, eu gostava de ir, cantava, enfim. Círculo de oração, só pra quem não sabe, é aquele momento em que as mulheres maduras da igreja vão lá e se reúnem pra ter um momento mais específico, né? Pra mulheres mesmo, né? Que daí faz um cultinho ali, né? É um culto menor, que nem mais focado, né? Em oração, Sim. palavra, que legal, que legal. E aí tu gostava de ir?
Gostava muito. Sim, eu amo até hoje, né? Eu gosto muito de ir no Círculo de Orações. Que bom. A escola bíblica tu vai? Hoje não. Hoje não, mas pretendo ir, em nome de Jesus. Ah, vamos. É domingo? É domingo. Algumas igrejas trocaram os dias, né? Tu sabe que algumas igrejas fazem a escola bíblica apenas. Que daí não sabia. passa a ser quinta, quarta, passa a ser durante a semana na noite. Justamente porque alguma adesão, né, do pessoal é maior nesses dias do que como um culto de ensino. Entendi. Maior do que domingo pela manhã, né? Entendi. Mas a tua igreja não mantém sendo domingo de manhã. As igrejas que eu frequentei, né, que eu participei, era sempre domingo. Que legal. Quais os teus sonhos, Gabi? Eu acho que é fazer uma especialização. É? Sim, fazer algo na área da endodontia, que é tratamento de canal, que é no que eu vou trabalhar, né? E ter meus filhos. Quer ter filhos? Quero ter 2, se Deus quiser. Legal. E não sei te dizer assim mais outro sonho. Acredito que são esses, e ser feliz. Tu se vê como uma mãe de 2 meninas, 2 meninos ou um casal? Não, um casal. Um casal? Que legal. Já pensou nos nomes? Já. Ah, sério? Incrível, né? Como a gente, antes de ter um filho, pensa no nome, né? Sim, eu já tenho todos os nomes, possibilidades. Já tem até as roupinhas que eles vão usar. Quase isso. A minha sogra já tem algumas. Ah, sério? Vamos sair os 3 casadinhos com tênis brancos. Assim, vestidinhos no shopping. Quais são os nomes? Pois é, eu não posso falar, né? É segredo, né? Segredo. Interessante. Fica aí pra daqui a alguns anos, quando a Gabi voltar, já mãe, né? Ou com ele na barriga, né? Quem Sim, já pode divulgar já. Que legal. Dá uma dica se são bíblicos, então, pelo menos. Sim. São bíblicos? Não. Não são? É que assim, ó, tem alguns que são e outros não são. Ah, tá. Mas tem uma lista, então. Já não é específico, vai ser esse ou aquele. Não tem opções. Entendi. Tá, assim. Eu vou falar. Olha aí, ó, não quero te convencer nada, não vai botar culpa em mim depois. Pedro. Eu gosto muito de Pedro. Que nome lindo. É lindo esse nome, né? Que lindo, que legal, obrigado por ter compartilhado. Um vai ser Pedro. Eu gosto bastante de Pedro. Da história do apóstolo Pedro? Sim, também. Que legal. Quais das histórias mais te motivam na Bíblia? Tu tem uma história preferida? Às vezes a gente tem, né? A história de Lázaro eu gosto muito. História de Lázaro. O que tu gosta na história de Lázaro? Me conta. A ressurreição, né? Que legal, incrível, né? Sabe o que eu penso na história de Lázaro? É que até virou uma frase isso, né? Que Lázaro, ele era amigo de Jesus, né? Sim. Ele não era apóstolo, né? Então, os 2 únicos casos em que Jesus chorou na Bíblia foi ao ver Jerusalém, do alto do monte, entrando num burrinho, né? E quando ele morreu. E aí fico pensando, nossa, mas que incrível, né? Um amigo ser tão importante pro Salvador, a ponto de um dos únicos que foi relatado que ele chorou. Ser a morte dele, né? E ele não era apóstolo, ele não era discípulo, ele não era mestre, ele não era... Sim. Ele era só amigo, né? Sim. E a certeza que Jesus tem nessa passagem pra mim me deixa muito, muito, muito impactado, né? Ele falou, o que aconteceu, Senhor, né? E ele, nosso amigo Lázaro dorme, mas vamos lá para acordá-lo. Então, Jesus é incrível, né? Essas histórias lindo. Que a gente tem, né? Tu tem contato com outras pessoas que sejam da tua área na odontologia, que sejam cristãs? Sim, esse mesmo princípio? Tenho uma amiga. Que legal. A Giovana. Olha a Giovana. Ela é cristã, graças a Deus a gente se encontrou, assim, na faculdade desde o começo. Só um período que a gente ficou em outra turma e tal, mas graças a Deus a gente conseguiu se unir, assim, e estamos se formando junto. Que legal. Ela também frequenta uma igreja? Sim, que legal. A Brasa. A Brasa, que legal, muito legal. Vocês sempre foram luz na universidade ou vocês tentaram ser mais também junto com ela, né? Sim. Criar algum tipo de movimento, tipo fora da universidade? Sempre tentou, assim, às vezes antes das provas que a gente tinha, todo mundo ficava apavorado, né? Pensa no nervosismo da turma inteira. Às vezes a gente pegava, a gente sempre orava. Antes da prova, a gente se reunia com as nossas amigas e sempre orava. Teve uma vez que foi muito engraçado, que todo mundo sabe que a gente é cristã, né? E sabe da nossa fé e tudo mais. E aí quase toda a turma fez um círculo, assim, porque a prova era muito difícil. E daí todo mundo orando.
E, tipo, até gente que, tipo, sei lá, quando vê, nem era de nenhuma religião, Sim, sabe? Não, mas na hora do desespero... Ah, na hora todo mundo orando, né? Veio todo mundo junto da oração, né? Sim. Que legal, né? Uhum. Aí eu ia te perguntar também principalmente sobre essa questão que tu falou da oração, né? Tu ora? Costuma orar? Sim. Às vezes a gente... Parece uma pergunta óbvia, né? Sim. Mas às vezes a gente tá tão atarefado na correria do dia a dia que a gente não para, né? Pra orar. Tu tem períodos de oração? Sim, de noite antes de dormir eu sempre... Que legal. Procuro tirar um tempo, assim, né? E linkando isso com os filhos, o que tu acha que são as principais coisas que tu gostaria de colocar nos filhos, né? Os filhos são um pedaço de nós, né? Pequenos nós, né? Então vamos ter pequenos Jonathans e pequenas Gabis, né? Sim. Pelo mundo. Que seriam marcas que tu tem em ti que tu gostaria de deixar com eles? Principalmente, assim, pra ensinar. Ensinar a Bíblia, ensinar a orar, ter esse momento, assim, com a família de oração, Sim. de estudar a palavra. Eu quero muito isso. Que legal, que legal. É importante eles terem exemplos na Sim. gente, né? Tu falou dos milagres. Uhum. Esse, antes de começar, meu Deus, eu tava esperando aqui pra comentar. E tu falou que foi diagnosticada com síndrome de Down quando tu nasceu. Sim. Meu Deus, conta tudo. Então, nasci com síndrome de Down, né? E na hora, assim, tipo, que eu nasci, os meus tios, pastora Maristela e pastor Luiz Flávio, eles foram me visitar no hospital ali, recém tinha nascido. E aí eu era a última filha que nasceu, né? E o meu primeiro irmão, ele tinha... Quando ele nasceu, ele também teve outra doença e Deus curou. Ele ia ser tipo um retardado mental. Uhum. Não sei o nome da doença, mas ia ser um retardado mental. E aí Deus curou. Só que, enfim, foi um sofrimento muito grande. Minha mãe, tipo, pensou até em se matar, coisas assim. Porque era o primeiro filho, ela já tinha perdido um. E daí, quando minha tia viu ela pensou, meu Deus, né? A Edilane não vai aguentar. Uma filha doente, tipo assim, o outro foi curado, mas agora nasceu outra com um problema. E aí os meus tios saíram arrasados do hospital. E aí eles pensaram, não, vamos chegar em casa e vamos orar. Uhum. E aí, enfim, fizeram um propósito com Deus, oraram. E em questão de dias, minha fisionomia começou a mudar totalmente. Tipo, eu tinha a fisionomia de síndrome de Down mesmo. Sim, sim. E começou a mudar totalmente, foram ver e os médicos, enfim, foram, tipo assim, não sabia explicar. Nossa. O que tinha acontecido. Uau. E Deus fez um milagre através da vida deles, e eles oraram por mim. Nossa. Uhum. Nossa. Quantas pessoas têm essa história, né? Sim. Que incrível. Uhum. E até isso reflete muito no teu ministério, né? Porque nenhuma das coisas que tu faz hoje na tua vida poderia fazer se tu estivesse realmente ainda na condição de síndrome de Down. Às vezes a gente até brinca, né? Tipo, ri porque parece que não é real, né? Sim. Porque eu não vivi aquilo, eu não... Sim, tu não... Foi uma história que me contaram. Caramba. Tipo, graças a Deus que eu sou normal, obrigada, Jesus. Mas com certeza. Sim. Com certeza. Deus é livre. Nossa, imagina. Não tem como imaginar, né? Não tem, é impossível, né? Ainda mais quanto tempo tu chegou a ficar com assim, uns dias, né? Foi em questão de dias. Dias, assim, né? Então é uma coisa que, nossa, tu não tem nem como imaginar, porque desde que tu Não te tem. lembra por Sim. pessoa, tu já é como tu é, né? Sim. Que legal, muito interessante. Uhum. E conta do teu canal. O meu canal... No YouTube. Tá, sobre cover. Cover. Músicas cover. Eu vi que tu lançou, inclusive, ontem tu tinha... Hoje tu postou, acho, ontem, né? No Story. Acho que foi ontem. Foi ontem. Sobre uma história, né? Sim. Conta pra gente essa história. Foi um testemunho. Um testemunho que... Mais um dos testemunhos, né? Porque eu uso o canal com o intuito de falar de Jesus e contar o que ele fez na minha vida. Então, eu já tenho... Acho que uns 3 testemunhos que eu já contei no canal. Assim... Não só 3, mas, tipo, já contei do síndrome de Down em um, tipo, meio que linkado, né? Uhum. E aí, além dos covers, tem esses testemunhos. E o que tinha me perguntado mesmo que eu esqueci? Sobre o que tu postou no Story.
Ah, Tu postou já faz umas horas Sim, que tu postou mais um vídeo sobre um novo testemunho. isso. Agora em outubro, dia 7 de outubro, eu tipo, guardei essa data porque foi um dia bem ruim, assim, pra mim. Eu tenho refluxo desde criança. Tipo, desde que eu me conheço por gente, eu tenho. Só que me incomodava, mas como fazia parte de mim, tipo, incomodava, mas eu não dava muita bola. E aí eu lembro que aquele dia eu tive muito refluxo. E aí parece que algo trancou na minha garganta. E eu sentia como se algo tivesse trancado. E eu tinha que cantar em um culto de noite. E daí eu falei, mãe, ora por mim, porque eu não sei se eu vou conseguir cantar. Nossa. E parece que minha voz estava saindo, sabe? Tipo, fui pra casa, tive que ensaiar ali. Sempre ensaio antes de cantar. E aí eu não tava... Parecia que minha voz estava saindo e eu não ia conseguir cantar. Parecia que eu tava engasgada. E daí eu falei, mãe, ora por mim, porque eu não sei se eu vou conseguir. E já fiquei preocupada, né? Sim. Daí foi pro culto, graças a Deus consegui cantar, foi uma bênção. Só que ainda ficou aquilo trancado na minha garganta e me incomodava. E daí eu ia cantar, às vezes, na igreja e minha voz se ia. Tipo, do nada começava a me dar uma coceira na garganta e eu não conseguia mais cantar e dava muita vontade de tossir. E daí eu ficava, tipo, cantando, às vezes eu tinha que parar, assim, tipo, o pessoal cantando, porque eu faço parte de um grupo, assim, um ministério. São mais pessoas que Isso. cantam. E daí eu tinha que ficar orando em pensamento, Deus, tipo, porque dava vontade muita de tossir. E se eu começo a tossir, eu começo a chorar, tipo, de tanto tossir. E aí eu ficava orando, ai, Deus, não permite que, tipo, eu comece a tossir aqui. E ficava ali orando em pensamento. E meio que tentava fazer meio que uma mímica ali, tipo, faz de conta que eu tô cantando. Quem nunca, né? Sim. Quem nunca esteve lá num dia cantando e... Daí aquilo me incomodando. Aí eu falei pra minha mãe, e aí eu descobri que o refluxo ele faz muito mal para as pregas vocais. E aí eu comecei a ficar preocupada. Eu pensei, meu Deus, eu não quero perder minha voz, Deus. Comecei a orar, ai Deus, não, pelo amor de Deus. Nossa. E daí fiquei preocupada e negócio trancar na minha garganta, eu ia cantar, parecia que ia me engasgar. E aí pra dormir era horrível, porque parecia que, daí eu deitava, parecia que aquilo me sufocava mais. Meu Deus. Sentia falta de ar, assim, pra dormir. E aí eu pensei, não, vou ter que ir no médico, né, pra ver o que é isso. Daí fui no médico, aí ele falou pra eu fazer uma endoscopia, daí fiz a endoscopia. Daí ele fez uma biópsia junto. Daí eu já fiquei... Como assim biópsia? Esse nome assusta, Porque eu não né? sabia, né? Esse nome assusta Sim, muito, esse nome né? assusta. Biópsia, tu fala, meu Deus, assim? como assim? É Sendo estado que eu fui terminal. lá só pra fazer endoscopia, né? Eu já fui pra fazer uma coisa, já tenho que fazer outra. Não, peraí. Só que daí, como eu já tava dormindo, não sabia que eles já tinham feito a biópsia. Tipo, eles fizeram na hora lá. Só que daí eles avisaram, não se preocupa que já é tipo de praxe que eles faziam a biópsia. Não sei se eles falaram aquilo, Pra né? te acalmar. Pra me acalmar. Ou se é real. Daí eu, tá, azar, vamos orar, tá nas mãos de Deus, né? Se Deus me deu o dom, eu acredito que ele não vai tirar. Sim. Daí eu fiquei naquela aflição de esperar resultado e tal. E daí, quando eu tenho algum problema, alguma luta, algum milagre pra Deus fazer, eu sempre ligo pra minha tia, que é a que orou por mim também. Sim. Quando eu nasci, né? Com síndrome de Down e tal. Eu sempre oro por ela porque ela é muito usada por Deus e eu creio muito na oração dela. Uau. Porque através da vida dela, pessoas foram curadas, ressuscitadas, tipo, Nossa, milagres. A gente quer tua tia aqui, viu? Queremos vocês aqui, né? Tipo assim, milagres incríveis, câncer, tipo... Nossa. Assim, ó, milagres que não tem explicação, assim, pra medicina, né? Então, eu sempre ligo pra ela. E daí eu liguei, contei, tia, tô com isso. Ora por mim. Ela sempre ora pelo telefone e tal. E como ela tá morando muito longe, não teria como eu ir lá pessoalmente pra ela orar por mim, né? Daí eu pensei, vou ligar. Daí ela começou a orar por mim ali pelo telefone, chorar. E eu comecei a colocar a mão na minha garganta, né? Enquanto ela tava orando. E quando ela tava orando, eu senti um negócio descendo
Meu Deus. Tipo assim, como se ele estivesse movendo de Sério? lugar. Sim. Tipo assim, ele desceu um pouquinho. Só que ele não desceu totalmente. Sim. Daí eu pensei assim, tá, Deus vai me curar, mas talvez não é o momento, não sei Sim. se eu não tive tanta fé. Sim. Eu fiquei assim, A gente vai se questionando, questionando, né? né? Eu, tá, mas eu vou continuar com fé, né? Deus sabe o que faz e tudo mais. E aí fui na sexta-feira receber os resultados do exame, falar com o médico. E aí ele falou, tu tá com pangastrite. O que é a pangastrite? É uma inflamação em todo o estômago. A gastrite é em uma parte, a pangastrite é a inflamação em todo. E ainda bem que tu veio no médico, porque se tu não tratasse, poderia virar uma úlcera e até um câncer. Meu Deus. Imagina se eu não tivesse ido no médico. Tipo assim, às vezes eu até penso, quando vê Deus, ele permitiu isso na minha garganta. Tipo assim, vai no médico. Pra tu ir ver o que era, né? Aquilo. Tipo, pra ti pode ser um refluxo, mas lá dentro, quando vê, tá tudo... E tava, né? Nossa. Tudo inflamado. Cara, e do que dá isso? Do que acontece a pangastrite? Eu li sobre, né? Óbvio que a gente vai no Google, né? Às vezes é perigoso ir no Google ver, né? Porque eu tô com dor de cabeça. Eu fui tu depois. sai do Google com uma... Meu Deus, sim, eu vou morrer amanhã. Eu já pensei até que eu já tive câncer. Às vezes o Google ajuda, mas às vezes ele, né? E aí eu vi que pode ser por jejum muitos longos, mas como eu não faço jejum muitos longos, tipo, acredito que isso não. Mas alimentação ruim, daí coisas isso assim. aí já começou a coincidir, porque tu comentou que tem. Sim, só que daí ele falou que tu tá com uma bactéria no estômago. Daí por isso da biópsia. Que daí eles coletaram lá, e aí fizeram a biópsia e aí viram que tô com uma bactéria. Tô não, já assumi em nome de Jesus. Amém. E daí ele falou, ainda bem que tu veio e tudo mais. E aí vou te dar uns medicamentos bem fortes. Me deu vários antibióticos fortes. Foi bem ruim, assim, a reação que ele me deu, assim. Parecia que eu tava grávida. Eu pensei, amor, eu acho que eu tô grávida. Eu até me imaginava assim, com a barriguinha já. Porque inchou muito minha barriga. É mesmo? Muito. Parecia que eu tava grávida, tipo, no início da gestação. Eu já tava imaginando, assim, me olhando no espelho. Mas que coisa tu planeja pra daqui a pouco tempo, pelo que tu tá me comentando, então, engravidar. Tipo... Tem coisas que tu quer conquistar antes? Sim, eu quero trabalhar bastante, né? Primeiro. Mas se vir antes, eu vou gostar também. Que legal, que legal. Porque a gente vê pelo jeito que tu fala que tu tem já um amor nutrido, né? Já tenho vontade. Só que é aquela vontade, mas aquele medo, tipo... tipo assim, eu penso em planejar. Tipo assim, tá mais estabilizada pra ter, mas às vezes é na vontade de Deus, né? No momento de Deus, não tem como. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta muito traiçoeira. Mas é uma pergunta que eu me pergunto também, sabe? Se caso um dia eu vá ser pai. Tu estaria disposta a entregar teu filho se Deus pedisse? Que assim, olha, eu vejo pelo que tu fala, que tu já ama ele ou ela antes de tu ter, sabe? E aí eu pergunto pra ti porque eu não sei se eu estaria pronto, assim, sabe? E aí todo mundo com quem eu converso fala sobre paternidade, sobre maternidade, eu fico pensando, tu estaria pronta? Não tipo sei. assim, se Deus pedisse, que nem ele pediu a Abraão. Eu acho que eu daria. Tipo, tá na mão de Deus e... é melhor estar com ele do que estar comigo. Mas é difícil, tipo, é que eu não tenho ainda, né? Sim. E depois que eu tiver, eu acho que vai ser diferente, né? Muito tipo, diferente. Vai ser punk. Não, por quê? Mas, com certeza, eu vou entregar nas mãos de Deus. É teu, Deus. Sim. Agora tu cuida. Que legal. E como é que tu tá tratando tua voz? Tá fazendo fono? Sumiu? Pois deixa eu te falar. Não terminei de te contar. Aí, enfim, saí lá triste do médico. Por quê? Eu ouvi, tipo, tá com pangastrite. Pensei, mas vou fazer tratamento. Daí eu perguntei ao doutor, mas eu tô com algo trancado na minha garganta. E tu não viu lá nada no exame e tudo mais. Ele falou, olha, não deu pra ver nada lá, até porque eu sou, tipo,
especialista em outra área, tu teria que ir num otorrino pra ver o que tu tem. Daí eu pensei, vou sair daqui do médico e já vou marcar um otorrino, né? Só que daí eu saí triste, tipo, não resolvi o problema. Tipo, eu vim aqui pra resolver uma coisa, tá, tudo bem que eu resolvi outra, mas o que eu queria também não foi resolvido. Entendi. Mas, tipo, dei graças a Deus que eu já tava tratando Sim. algo que era o que mais estava te assustando naquele momento. Sim. E aí, enfim, saí triste de lá, falei pra mãe, ela, vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai te curar, ela falou assim. E vai ser num culto. Ela falou. Que fé que a tua mãe tem, né? Tem muita fé. Que benção. E dela falou, pode escrever que vai ser num culto que tu vai ser curada. Quando veio vai ser até cantando. Daí, porque minha mãe, ela foi curada cantando num culto. Mas não da voz. Não, a minha mãe, na época, ela tava com endometriose. Ela ia ter que tirar o útero e tudo mais. E ela tava bem triste, né? A pessoa que faz faculdade da saúde, né? Fala essas palavras difíceis com uma facilidade. Eu estava com endometriose. Aí eu fico pensando assim, eu acho que eu não conseguiria falar essa palavra rápido, então eu não vou repetir. Então deixa que ela falou, ela estava então com isso que você comentou, endometriose. Sim. E dela ia ter que tirar o útero, ela tava com hemorragia e tudo mais. Tá? Sério? Coisa séria. Sim, uau. E daí Deus curou ela no altar. Ela ia ter que tirar o útero, tipo, daqui uns dias, tipo assim. Nossa! Ela fez o exame e, tipo, não tem nada. Meu Deus. Milagres, né? Milagres. Não só em ti, mas na tua família, na volta de ti. Que legal. E daí ela falou, tu vai ser curada num culto. Aí sábado tinha culto dos jovens. E desde o começo do culto tava, tipo, muito top. Sabe quando tu sente Deus ali, parece que ele tá ali materializado. E aí tava muito bom. E aí no final foi ministrada a ceia. E aí, assim, eu orando ali com Deus e peguei a ceia e comecei a orar. E aí peguei e falei, ai Deus, eu creio que tu vai me curar. E coloquei assim a mão na minha garganta e comecei a expulsar tudo que é enfermidade. Em nome de Jesus, sai enfermidade, sai o que tá trancado. Eu não sei o que tá aqui, mas eu creio, Senhor, que tu tem poder pra destrancar, enfim, se for algo. E aí comecei a pedir ali a cura e chorando e, enfim, clamando, Deus, eu creio que tu vai me curar hoje se eu tomar essa ceia. Botou um objetivo, ele botou. Sim. Daí eu vou tomar essa ceia e vou ser curado. Aí tomei ali o cálice de suco de uva, né? E quando eu comi o pão, começou a descer, tipo, bem devagarinho aquele pão. E na hora, quando eu pensando assim, né, ao mesmo tempo, eu pensei, esse pão vai começar a descer e vai começar a destrancar. Na hora eu senti como se minha garganta estivesse anestesiada. Nossa. Não sei explicar, assim. Como se estivesse anestesiada e começou a descer. Nossa! E daí, quando terminou de descer, tipo assim, eu vi que não trancou. Porque tudo que eu tudo que eu comia, trancava. A saliva trancava. Daí desceu. Ok. Eu pensei, vou engolir a saliva. Engoli a saliva e não tinha nada. Meu Deus! Daí eu me joguei no chão. Sério? Sério. Nossa, uma prova muito forte de fé, muito. Né? Daí eu me joguei no chão, não me aguentei. Nossa, tipo, foi num culto, cara. tipo... Foi num culto, que nem a tua mãe disse. Ninguém tipo assim, não tinha ninguém orando por mim, não... Foi, tipo, algo simples. Foi uma demonstração da tua fé mesmo. Sim. Caramba! Nossa! Senti porque ela não falou assim, tipo, toma ceia. Ela não me deu uma dica, entendeu? Sim. De fazer. Mas eu, na hora, me veio. Tipo, vou fazer isso e Deus vai me curar. E tu duvidou um pouquinho ou nada? Nada. Eu acho que essa é a fé que Jesus falava, né? Nada. Eu não fiquei pensando, tipo, será que vai? Será que não vai? Na hora, eu tava tão conectada, tão concentrada naquilo ali. Que, tipo, não tem a possibilidade de não. Caramba! Tu viveu a fé realmente que move os montes, né? Sim. Eu fiquei assim, meu Deus, foi uma experiência que eu tive sozinha, assim.
incrível, não sei explicar. Eu acho que isso que é importante, Mas foi- né? Sabe quando eu penso em paternidade, eu penso também em fazer meus filhos, propiciar momentos pra eles que eles tenham esse contato com Deus, sabe? Eles tenham. Foi o Sim. que aconteceu contigo, né? Sim. Tu sozinha teve, então, quando tu conheceu o teu Deus, né? E não o Deus dos teus pais, sabe? É, exatamente. Porque- Não ouvir só falar, mas É. viver. Isso, e aí eu acho que depois que tu vive isso, é que nem aquele louvor que a tua glória fez comigo, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro Não, lugar, não é sabe verdade. viver, né? Porque tu não vai conseguir mais. Não, Tu já não experimentou, né? Tu viu que é verdade. Sim. Ninguém te convenceu, Não. sabe? Às Mas eu vezes- fui instigada a ter fé, acho que desde criança, entende? Uhum. Porque tive sempre meus tios pastores, fui criada com eles, porque eles eram meus segundos pais, tipo, eu sempre estava na casa deles, eu estudava com meu primo, então a gente, minha adolescência, enfim, desde criança a gente estava sempre junto. Então eu sempre via muitos milagres, eu ouvia muito. E minha mãe, enfim, também vivendo milagres, meu pai vivendo, todo mundo vivendo, a família inteira, então aquilo... Eu acreditava, tipo assim, eu via os milagres, não tinha como não acreditar, Sim. né? Então aquilo acho que foi crescendo dentro de mim e, tipo, Deus foi permitindo que eu vivesse isso e eu comecei a ter cada dia mais fé, assim, que pode ter um morto ali, eu creio que vai levantar. Uau! Incrível isso, né? Eu Sim. tenho tido algumas experiências com oração e às vezes é o que tu falou. Às vezes tu ora pra uma pessoa e a pessoa não se sente 100% bem, não sai na hora. Sim, E então aí tu lembra de Jesus que uma vez orou, né, por um cego e ele não... Olha, eu ainda tô vendo homens como árvores e ainda tão... Peraí que eu vou orar de novo, sabe? Então eu acho que às vezes acontece isso de a gente se julgar porque orei, mas não aconteceu nada. Não, Sim. calma, às vezes aconteceu 5% da cura. Então se tu Exatamente. insistir e ter fé, como tu falou, né? Acreditar, aquilo vai aumentando, É né? Agora verdade. 20%, agora 30%, agora já 50%, Sim. sabe? E às Que vezes vai ne- parar ali. que nem a minha tia, ela orou e desceu um pouco, parece que Deus tava falando, tipo, tô te dando spoiler, tu vai ser curada, só espera um pouquinho. Daí, depois daquilo, tipo, tive certeza. Que Só que eu ótimo. só tinha que esperar o momento certo. Só que aquela ansiedade, aquela coisa, aquela agonia de estar com o negócio trancado, não que eu pensasse, ai, quando vê sei lá, um câncer. Sim, sim. Tipo, tem gente que poderia pensar, Sim, né? natural. Quando vê, sei lá, um nódulo, um Alguma tumor, coisa, ou um tumor. sei lá, não sei. Mas, tipo assim, eu tava com aquilo, mas tava me irritando, incomodando, sabe? Porque eu tinha falta de ar quando eu ia dormir, quando eu ia cantar, minha voz se ia, e aquilo me deixava mal, porque eu gosto muito de cantar, né? Sim. E aí, era só o momento certo, eu só tinha que esperar. E, tipo, foi em questão de, tipo, do diagnóstico num dia, no outro dia eu fui curado. Uau, meu Deus do céu. Esse esperar é difícil, né? É, e eu sou muito ansiosa. Tu é ansiosa, tu tem? Nossa, sim. Que coisas que tu não, por exemplo, assim, não consegue esperar de jeito nenhum? Tem alguma coisa? Esperar. Que precisa ser agora. Ah, depende. É, né? Por exemplo, com relação à tua profissão mesmo, assim. Tem alguma coisa que tu, eu vou fazer isso agora. Vou fazer essa especialização agora. Vou Não, fazer esse isso curso não. agora. Tipo assim, eu penso em trabalhar primeiro, Sim. pegar bastante experiência, pra depois eu tá mais experiente. Mais experiente. Tá mais experiente. E aí fazer a tua especialização. É. Que legal. E ver se realmente é aquilo, né? Sim. Tipo, eu tenho em mente algo, mas ai que Deus me leve pra outra área, né? Sim. Tipo, eu tô aberta a mudanças. E se for para outro país, tu iria? Eu Tu iria, iria? Mesmo que fosse um país diferente da África? eu iria. É, que legal. Pra É, fazer eu e um- o Jonas, a gente tem vontade de morar em outro lugar, Uhum. tipo, outro país. Ainda não temos, assim, um... Ele tem os dele, né? Uhum. Eu ainda não tenho, eu só vou na carona. Ah, tu ainda vai, por enquanto tu vai indo. É, Daqui a pouco tu chega num dos deles e... Sim. Ah, é aqui. é, tipo isso. Normalmente, como a última palavra é sempre da mulher da relação, né? Então... o É homem- verdade. Tá certo. Então ela vai, eu não queria passar aqui, mas gostei. Agora a gente vai ficar aqui, tá? Ele Isso vai mesmo. provavelmente dizer, tá bom, pode ser, então, tudo bem. Tu tem medo, Gabi? Do quê? De qualquer coisa. Tu tem algum medo? Medo, Medo. acho que de perder meus pais. Os pais. Deus o livre. Não sei o que seria de mim. Uau. Quantos anos teus pais têm?
A minha mãe, acho que ela tá... Que às vezes eu me perco, tá? Até na minha idade eu me perco. Pra te ter ideia. Então, primeiro vamos começar. Quantos anos tu tem? Eu tenho 26. Às vezes eu tenho dúvida. Às vezes, será que eu tenho 26? Eu não acredito que eu tô brincando com isso aqui. Eu devo ter 12. Não é possível eu ter 26. E acredito eu que minha mãe tá com 57 e meu pai 56. Quase a mesma idade. Sim, são jovens ainda. Sim. Se Deus quiser, Deus vai ainda estender muito a saúde deles. Sim. Pra que eles vejam os netos e tudo Sim, mais, né? em nome de Jesus. Que bom. Gabi, acabou. Estamos felizes? Tranquila? Como é que foi? Foi tranquilo. Foi tranquilo? No começo ali, foi meio nervoso, Nervoso? mas fluiu, né? Fluiu Passou. super bem. Não, foi super rápido. Passa muito rápido. Meu né? Deus. Agora, eu queria que tu deixasse uma mensagem final pra gente, pensando assim, sabe aquela pergunta, eu sempre faço essa pergunta no final, qual Gabi, né? Que as pessoas falam, se pudessem lembrar de mim, lembrariam de qual Gabi, sabe? Que mensagem que tu gostaria que as pessoas tivessem na mente quando pensassem em ti, quando tu já não estiver longamente, futuramente, daqui a 500 anos de preferência, não mais entre nós, assim. Como é que tu gostaria que as pessoas lembrassem? Que a Gabi que viveu muitos milagres e falou muito de Jesus, enfim, milagre das pra coisas caramba pra de contar, Deus, e que levou o amor dele através da música. E eu acho que é isso. Que legal. Gabi, muito obrigado, viu? Te agradeço muito pela participação, viu? Eu que agradeço Foi super pelo tranquilo. convite. Capaz, que isso. Diretamente do Johnny Studios, encerrando aqui em Cachoeirinha também, mais um Pod Sante. Obrigado por vocês que assistiram até aqui e até a próxima.